Nós vamos direto nesse momento para Brasília, onde a repórter Vanessa Vitória vai falar conosco. Ela já esteve já atualizando a gente nesta semana sobre os julgamentos do Bolsonaro e outros 7 réus sobre, claro, o 8 de janeiro. Vanessa, vamos colocá-la já na tela comigo. Vanessa, seja bem-vinda novamente aqui a Santa Catarina, ao SCC-SBT. Como é que foram os últimos acontecimentos por aí? Votação decisiva, mais um voto nesta tarde. Dá todos os detalhes que você traz sempre com uma informação bem baseada. Inclusive, até nos explicar o local, né? A Ju está me lembrando aqui o que você está nesse momento, porque a gente acompanhou desde o primeiro momento que você entrou e trouxe todas as informações. Você é muito didática na informação. Agora, novamente, nesse mais um dia de votação, o que tem de atualização para a gente, Vanessa? Traz aí, boa noite. Oi, Thiago, boa noite para você, para todo mundo aí de Santa Catarina que está com a gente. Só para contextualizar, eu estou exatamente na porta do condomínio onde o ex-presidente Jair Bolsonaro mora e cumpre prisão domiciliar. Eu vou mostrar a movimentação para vocês, na verdade o meu repórter cinematográfico, o Sidney, que vai mostrar para a gente. Olha só, movimentação apenas habitual, de rotina, moradores entrando e saindo. Porém, a presença da polícia militar ali do nosso lado direito, do outro lado da rua, é constante aqui, até para evitar algum tipo de manifestação, algum tipo de conflito. Então não temos neste momento aqui registro de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que a gente teve há poucos instantes aqui, Thiago, há exatos instantes mesmo, o senador Flávio Bolsonaro, ele veio falar com a imprensa junto com um dos advogados de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Assim que acabou o voto da ministra Carmen Lúcia, e estava votando Cristiano Zanin, o Flávio veio aqui, o senador, conversar com a gente, trazendo uma palavra do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que acompanharam ali todo o julgamento, toda a votação juntos e que o ex-presidente estava se sentindo injustiçado. Palavras do senador é de que tudo isso teria sido armado, teria sido um verdadeiro teatro. E aí ele falou o seguinte, que o pai dele, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é pai do senador Flávio Bolsonaro. Eles já sabiam que o julgamento ia terminar assim. Valorizou o voto de ontem do ministro Luiz Fux, que tirou a condenação com relação a Jair Bolsonaro, que disse que não era nem para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal estar fazendo essa análise dos fatos, que não era de competência. Ele valorizou esse voto, mas contestou todos os outros. Só para que os telespectadores possam entender como é que foi a sessão de julgamento desde a minha última entrada para agora. Ontem, o ministro Luiz Fux deu o voto dele. Era para ser só pela manhã, mas ele passou todo o dia dando o voto. E aí ele decidiu por absolver Jair Bolsonaro, só condenando 2 dos 8 que estão ali envolvidos no chamado núcleo crucial da trama golpista. E aí hoje a gente teve a abertura da sessão com o voto da ministra Carmen Lúcia, que seguiu o relator, e também encerramos com Cristiano Zanin. Neste momento, a sessão lá no Supremo Tribunal Federal, ela continua. Eles estão avaliando agora, conversando sobre o que é chamado de dosimetria. É quanto cada um vai pegar. E aí fica aquela dúvida, aquela curiosidade. Por exemplo, um dos advogados de defesa, ele estava aqui na porta agora há pouco, junto com o senador Flávio Bolsonaro. E eu perguntei para ele o que a defesa vai fazer a partir de agora. O que a defesa pretende? E ele disse que vai entrar com embargos. Ele não quis detalhar por receio aí, de repente, de estar adiantando quais os recursos serão utilizados, mas garantiu que vão recorrer. Uma outra dúvida que fica é sobre mudança no tipo de prisão que o ex-presidente cumpre, né? Hoje ele tem tornozeleira eletrônica e fica aqui dentro do condomínio. Ele foi visto hoje pela manhã, passou uns 25 minutos. O próprio senador Flávio Bolsonaro comentou que quem gravou o ex-presidente ali viu que ele estava soluçando por causa da questão de saúde dele, se teria algum tipo de mudança. Isso eu perguntei para o próprio senador. Eu falei, Flávio, e aí? O que o ex-presidente pensa com relação a uma mudança no tipo de pena, uma prisão em regime fechado? Ele respondeu exatamente assim: vindo do STF, a gente espera desta turma aí, abre aspas, qualquer coisa, e eles podem sim entender. Mas aí a defesa disse que vai ter recurso. E enquanto tiver recurso, essa mudança, todos acreditam que não
vai acontecer, não vai ter uma mudança aqui. Hoje, por exemplo, chegar uma viatura do presídio, da Polícia Penal e não. Um outro ponto com relação, falei, à Polícia Penal, a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele recebeu uma autorização do Supremo Tribunal Federal por meio do ministro Alexandre de Moraes para ir ao hospital particular domingo aqui em Brasília. Não é efetivamente sobre com relação às cirurgias que fez e a questão dos soluços. Seria uma mini cirurgia, algo relacionado à questão da pele. Foi autorizada desde que ele seja acompanhado, essa visita ao hospital seja acompanhada por agentes penais. A defesa tem até 48 horas para apresentar atestados médicos de que ele esteve lá e ele só pode passar lá o tempo do atendimento médico. Chegou, passou pelo procedimento, terminou, de volta exatamente para este condomínio que nós estamos aqui agora. Mais cedo, alguns ambulantes, pelo menos 2, até por volta de 4 horas da tarde, estavam aqui vendendo bandeiras do Brasil, camisas, algumas bandeiras até misturando a nossa bandeira, né, brasileira com a bandeira americana, com a bandeira também de Israel, mas foram retirados. Moradores também não gostariam que esses ambulantes ficassem aqui e, por causa disso, a presença da polícia ali ostensivamente também com relação a essa questão de ambulantes vendendo coisas aqui, objetos para prováveis apoiadores que pudessem vir para cá. Tinha muito essa expectativa, viu, Tiago? Do que poderia acontecer, como é que seria aqui em frente à residência logo depois do próprio voto da ministra Carmen Lúcia. Só lembrando, a composição da primeira turma são 5 ministros. A gente teve Alexandre de Moraes votando primeiro, que é o relator. A gente teve depois Flávio Dino, né? Foi por ordem decrescente quem chegou na turma depois. A gente veio com Luiz Fux ontem e depois a gente veio hoje com Carmen Lúcia, encerrando com o presidente da turma, Cristiano Zanin. Então a gente tem 4 votos pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por aqueles 5 crimes de golpe de Estado, deteriorização ali ao patrimônio tombado, por todos aqueles crimes que foram elencados pelos 5 crimes. Então a gente teve um placar de 4-1. Apenas Luiz Fux entendeu que deveria absolver e questionou a questão da própria competência. Hoje, os 2 que votaram, e não só os 2 que votaram, Carmen Lúcia e Zanin, mas também durante a conversa, Alexandre de Moraes interrompeu, eles fizeram um bate-papo entre eles, o próprio Flávio Dino, e hoje Alexandre de Moraes exibiu durante o julgamento um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o 7 de setembro de 2021, ali falando com relação ao ministro Alexandre de Moraes, diretamente com o nome dele. Ele usou esse vídeo para dizer que era ameaçado, que isso não era uma ameaça pessoal ao Alexandre de Moraes, mas ao Supremo Tribunal Federal, a toda a justiça brasileira, em um momento que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria usado uma palavra até forte para dizer que ele precisava dizer tchau, sair, né, abandonar o posto ali. Ele usou esse vídeo. Também Flávio Bolsonaro aqui comentou sobre todos esses vídeos que foram utilizados, falou que isso era uma farsa, que não teve golpe de forma alguma. Eu até perguntei sobre o posicionamento do Fux, que quando ele traz a questão, tem algumas pessoas, a gente vê em alguns momentos uma outra pessoa aqui que faz algum tipo de comemoração com relação à condenação. A gente vê, é bem pouco, eu vi umas 2, 3 pessoas, foram 2 carros que passaram, agora essa senhora disse que a democracia venceu. Então, apoiadores do ex-presidente dizem que isso tudo se trata de uma farsa. E apoiadores do governo atual entendem que a democracia venceu. Eu quero só comentar mais 2 pontos com relação, falei até de política aqui, da questão partidária. Existe uma possibilidade de votar a anistia no Congresso. Flávio Bolsonaro, agora a gente já tem uma pessoa que fala o contrário, que já é contra a condenação de Jair Bolsonaro, então fica meio que dividida aqui com relação aos populares. Mas lá no STF, eu passei a tarde lá antes de vir para cá, e a gente viu parlamentares tanto de oposição
ao governo atual, por exemplo, o Zucco, que é do Sul, falando sobre a questão da anistia, também chamando todo o julgamento de farsa, que não teve nada do que estava sendo ali contextualizado. E a gente tem também a oposição aplaudindo muito a decisão, né, a oposição ao governo Jair Bolsonaro, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, não a oposição ao governo atual, tá? Só para contextualizar, a oposição ao governo Jair Bolsonaro comemorando, dizendo que era de se esperar, que uma tentativa de golpe ficou mais do que provada. Teve questionamento também que o Fux fez ontem sobre a quantidade de peças que foram colocadas no processo, que a defesa não tinha tido tempo nem de ver tudo, mas hoje isso também foi debatido por Carmen Lúcia, Flávio Dino também falou, Zanin também falou que sim, eles tiveram tempo, seriam 8 advogados no mínimo, contando 8 réus, então todos tiveram tempo e falaram também sobre a questão do Fux, que comentou sobre a incompetência, digamos assim, do Supremo Tribunal Federal nesse julgamento. Eles disseram que o próprio ministro Luiz Fux teria, em outras ocasiões, em mais de 1000 processos, votado e decidido. Então, seria, sim, a competência do Supremo Tribunal Federal. Eu vou voltar com você, Thiago. Vanessa, pelas suas informações, pelo brilhante trabalho que você vem fazendo, parabéns. Não é um tema fácil, né, de fazer cobertura, com pleno conhecimento, muito embasamento. Você, de forma didática, explica para todos nós catarinenses nesse momento o que está acontecendo por aí. Mais uma vez, parabéns pelo brilhante trabalho, muito obrigado. Com certeza você retorna amanhã aqui para conversar com a gente. Obrigado, Vanessa.